gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que interessa muita gente que está aí do outro lado. Comprar a casa própria ou alugar uma casa. Às vezes eu sei que vocês ficam se perguntando aí, será qual a melhor opção? Será que eu devo juntar dinheiro e comprar uma casa própria? Será que eu devo alugar? Eu acho que envolve muito questão de perfis, envolve muita coisa a ser balanceada aí. E eu vim à PUC hoje conversar com a professora Fabíola Oliveira, que é professora de economia aqui da PUC e vai dar umas dicas pra gente hoje. Fabíola, obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, Danila. Fabíola, quando a gente fala em aluguel, muitas pessoas pensam assim, aluguel é jogar dinheiro fora. Ainda tem muita gente que pensa assim, né? Eu acho que na nossa cultura brasileira em especial, as pessoas ficaram com a ideia, tá no imaginário delas, de que é preciso comprar um imóvel, né? E isso é desenhado historicamente no nosso perfil, mexe com o nosso psicológico, né, com os nossos sentimentos, e a maior parte das pessoas, então, vai ter como um dos objetivos de vida, da vida adulta, ter o tão sonhado imóvel, o imóvel próprio, né? Será que esse pensamento está mudando um pouco? Eu acho que sim, até porque você está tendo uma juventude com um perfil diferente de pensar no mundo do trabalho, né? Principalmente depois, né, de um período de pandemia, vamos colocar aí uma outra variável importante no meio dessa conversa, as pessoas elas estão um pouco mais nômades, né? A gente vê esse perfil no jovem que muitas vezes vem para a universidade ou está estudando algumas coisas disponíveis, pensando no mercado de trabalho que às vezes nem está ligado só ao Brasil, né? Se trabalha hoje fora, remotamente. Então eu acho que tem uma pequena mudança, mas ainda assim não é substancial em relação ao perfil das pessoas que ainda querem conquistar a sua casa própria. Quando a gente toma essa decisão de ou comprar ou alugar, que a gente vai pensar sobre a questão, qual a primeira coisa que a gente deve analisar? Qual o primeiro passo que a gente deve dar para tentar chegar aí nessa decisão? Acho que são alguns passos, né? Acho que tem uma coisa importantíssima que é uma questão matemática mesmo, né? É uma questão do valor, eu já estou pensando na casa própria, pensando que as pessoas acessam ela por meio de financiamento. Então, se tem recursos próprios, a situação é de uma forma, se vai para o financiamento, a situação é de outra. Né? Se tem recursos próprios, ela vai escolher entre fazer um investimento com esse recurso próprio, né? Comprar títulos, ou guardar em algum tipo de investimento que até seja um pouquinho diferente da poupança, porque a poupança ela é um rendimento que às vezes não repõe nem a inflação, ou ela vai comprar o imóvel e utilizar, né? E imobilizar esse recurso que ela tem. Agora, se é o financiamento, aí é uma questão matemática mesmo, né? Então, eu pago um aluguel, eu vou fazer um financiamento, qual é a diferença entre o valor do financiamento e o valor do aluguel? Qual é a porcentagem desse financiamento que vai ser comprometida a partir do meu orçamento? Vai pesar muito? Claro que no mundo de hoje ninguém tem uma estabilidade do tempo que é um financiamento de um imóvel. Porque para a pessoa fazer um financiamento, ela vai ficar comprometida aí por 30, 35 anos, que é mais ou menos o prazo médio que as pessoas fazem o financiamento. Pode ter pessoas que usem parte de recursos próprios, de FGTS e financiamento e diminuam um pouco esse prazo. Mas em média é 30 anos. Então é muito tempo. Claro que não dá para garantir estabilidade em termos de mundo do trabalho para manter esses 30 anos, mas tem que ver se está numa carreira, se tem uma certa estabilidade da carreira, para não sofrer solavancos, né, e não ter problemas piores do ponto de vista financeiro, né, em relação à compra de um imóvel. Então, eu acho que, resumindo, é isso. Tem que olhar a situação, de que forma eu vou entrar nessa busca pela casa própria, né, se for a partir de um financiamento, tem que rever aí o valor das parcelas e fazer uma continha ali do quanto ele paga de aluguel em relação ao financiamento. E também tem a questão do imóvel, né? Você está financiando um imóvel, você paga juros.
né? Então tem um outro valor embutido. Então é preciso ver o valor final que vai ficar esse imóvel e se de fato naquele local que se foi escolhido a compra do imóvel, aquele bairro, se vai estar valendo, né? Se o imóvel vai estar valorizado, um valor, né, equivalente àquilo que vai estar no financiamento. A gente sempre tem essa ideia de que vai valorizar, mas inúmeras coisas podem acontecer, fenômenos naturais, mercado, sei lá, fazem um lixão do lado da casa, então são muitas questões, né, e por isso essa questão de 30 anos, 35 anos pode acabar assustando um pouco a pessoa, né? Com certeza, e é um elemento que ela precisa pensar bastante, tem que estudar muita coisa, né, incluindo a localização da onde está sendo comprado esse imóvel. Mas o primeiro passo sempre seria esse, ver a sua organização financeira, né? Não tem como fugir desse passo. Sempre deixar ali tudo organizado. É uma tecla que eu bato direto aqui na ponta do lápis. Eu sei que vocês já cansaram de escutar isso, mas até, como aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até vocês aprenderem. E eu aprender também, que eu fico aprendendo junto aqui com vocês na ponta do lápis. Mas como a gente poderia fazer um cálculo, assim, se a gente for pensar, de colocar literalmente ali na ponta do lápis, se eu for, por exemplo, alugar uma casa no valor de R$ 1.200 e, ao mesmo tempo, eu penso nessa questão de comprar. Como é que eu posso colocar esses valores aí para pensar, talvez está valendo a pena eu financiar? De qualquer forma, a questão da habitação, a gente acredita, né, que ela não deva comprometer mais do que 30% da renda de uma família, seja com aluguel, seja com financiamento. Então, esse é um princípio que serve para as duas coisas, né? Agora, se for para o financiamento, continua, né, tendo que ter um certo comprometimento, você tem que ter uma certa garantia de que você vai conseguir honrar com essas prestações, porque a gente sabe como funciona o sistema de financiamento. A partir de um sistema bancário, se você não paga suas parcelas, você acaba perdendo o imóvel e o que você conseguiu pagar durante um tempo, né? Então, existe um risco envolvido, porque geralmente as pessoas que financiam são pessoas assalariadas, depende de um trabalho para conseguir honrar com as suas prestações. Então, além de você comprometer esses 30% da sua renda, o ideal seria que a pessoa também tivesse uma reserva para que, se faltasse um emprego, se tivesse uma crise, a gente acabou de passar por uma muito grande que afetou completamente o mundo econômico e o mundo do trabalho, a pessoa consegue honrar com essas prestações. Então, não é só o valor da prestação em si que é uma preocupação em relação ao orçamento. É se ela tem condições de ter uma sobra, né, algo que excede aquilo que ela gasta, para ela ter como garantia se vier um momento em que as coisas às vezes não ficam como a gente gostaria que ficasse. E se a pessoa tem condições de pagar à vista? É precipitado fazer um negócio com valor, porque uma casa sempre não é um valor baixo. Mas independente de alguma forma a pessoa ter esse dinheiro, seria melhor não? Paga logo tudo, então? Aí vai depender do perfil dessa pessoa, né? Se de fato ela é uma pessoa para ter um imóvel, né? Então, por exemplo, a gente está numa geração que pensa de uma outra forma, né, que pode trabalhar em vários lugares, como a gente acabou de dizer, e essa pessoa não é uma pessoa que, mesmo que tenha recursos, que deveria comprar um imóvel, porque de repente hoje ela se vê trabalhando num local, mas daqui 5 anos ela se enxerga em outro país, em outro estado, ela é nômade, ela quer circular, que quer conhecer pessoas e lugares, e aí então não seria a melhor pessoa para mexer no seu dinheiro na compra de um imóvel. Agora, se é uma pessoa que não tem essas pretensões, que tem um emprego num determinado local e acredita que vai seguir a vida desta forma, ela ainda tem que ver as possibilidades, né? Na economia a gente trabalha com um conceito que a gente chama de custo de oportunidade, com o mesmo valor que eu vou despender para comprar um imóvel, o que eu poderia estar fazendo para ter algum retorno a mais? Podia ser um investimento,
ou poderia ser até mesmo, sei lá, empreender com aquele dinheiro, montar o seu próprio negócio e dali extrair uma outra renda. E o que compensa mais? Porque o imóvel você compra, você deixa de pagar o aluguel, mas você não tem nenhum retorno dele. Pelo contrário, você acaba agregando algumas despesas. Você não pode passar 30 anos no mesmo imóvel sem fazer nenhuma reforma, nenhuma melhoria. Então você tem custos, né? Você tem pagamentos de tributos, você tem uma série de coisas, se bem que, né, os inquilinos também acabam arcando com tributos, mas de qualquer forma os proprietários têm que arcar com custos e é preciso então também se atentar para fazer um pouquinho desse cálculo. Uma pequena parcela dessa nova geração já não está mais nessa de a casa própria, o sonho da casa própria, né? Porque eles querem mudar o tempo todo de emprego, né? Não é uma geração como a dos meus pais e dos meus avós, que trabalhou décadas no mesmo local, né? Então eu acho que tem muito a ver com essa dinâmica do mundo do trabalho. As pessoas passam um tempo muito mais curto de um trabalho para o outro, mesmo em se tratando, né, de qualquer nível de formação, de qualificação profissional, até nos mais elevados. É muito pouco tempo e eles estão o tempo todo mudando muito dentro da própria cidade, em outras cidades no mesmo estado, entre estados e agora o mundo, né? E quando a gente fala de aluguel, o que a gente poderia falar de vantagem e desvantagem quando alguém pensa em alugar um imóvel? Eu acho que a vantagem muitas vezes pode ser o valor do aluguel, porque se a pessoa se torna um inquilino durante um certo tempo, às vezes faz com que o preço do aluguel seja bem inferior ao preço da parcela de um imóvel, por exemplo, e cabe dentro do orçamento dessa pessoa e tá tudo bem, né? Agora, existem casos e casos, porque existem casos em que a pessoa está há 15 anos como inquilina de um imóvel e tem uma atualização do preço de mercado, e aí não é porque ela faz muito tempo que está lá que ela vai ter um preço mais acessível. Vai chegar uma hora em que também tem uma atualização. Então, às vezes, a vantagem do aluguel é você não estar preso, né, em nenhum imóvel. Você tem deslocamento e se o mundo do trabalho te levar para diferentes lugares, você não vai ter nenhum custo, né, para se desfazer daquele imóvel porque ele não é seu. E o fato de você, às vezes, pagar um valor que fica bem abaixo do que é o valor de uma prestação, de um financiamento. Fabíola Oliveira, professora de economia aqui da PUC. Fabíola, acho que tem mais alguma dica, alguma informação para dar sobre esse assunto que seria interessante? Eu acho que é só sintetizar, né, para os seus telespectadores que qualquer compra ela deve ser feita de forma muito consciente, né? E se a gente está falando de um imóvel, é uma compra assim de grandes proporções, então é preciso pensar bastante, colocar tudo na ponta do lápis, como você está destacando aí, fazer o cálculo matemático e também dar uma estudada sobre tudo que vai envolver a compra desse imóvel. Às vezes consultar um profissional, uma professora competente como a Fabíola para dar essas dicas aí pessoalmente, fazer essas continhas. Fabíola, obrigada pelas dicas e as portas ficam abertas para você vir em outro momento falar sobre esse outro assunto. Eu que agradeço. A gente deu as dicas aí, vocês podem rever o programa no YouTube depois para pegar aí com mais atenção essas dicas que a gente deu agora. Fica aí a decisão para vocês, se vai ser de casa própria, se vai ser de aluguel, fica aí na mão de vocês, mas na ponta do lápis trouxe as informações e as dicas. Aguardo vocês na próxima edição e continuem com a programação da TV Câmara Campinas. Tchau, tchau!